Peço que quem escuta minha voz não se esqueça de deixar o like, seguir o canal e continuar acompanhando esses relatos. Porque cada palavra que sai da minha boca carrega a memória de muitos que já não estão aqui para falar. Meu nome já foi esquecido pelos papéis dos senhores, mas dentro de mim ainda guardo quem fui. Filho de uma mãe arrancada da África e de um pai que nunca conheci. Cresci no terreiro da senzala, onde o chão batido era meu berço e o frio da madrugada era meu cobertor. Acordava ao som do ferro batendo, do gado mugindo e do feitor gritando. Ali entendi cedo que minha vida não me pertencia, que meus braços eram extensão da vontade de outro homem. Quando aprendi a andar, já me punham a carregar baldes d'água. E quando aprendi a correr, já me obrigavam a fugir do chicote. Cresce entre choros abafados de mulheres violentadas, entre gemidos de homens marcados pelo ferro em brasa. A infância me foi roubada, e no lugar dela me deram correntes invisíveis, que pesavam mais que as de ferro. Hoje, depois de tantos anos, minha voz carrega a lembrança de cada ferida, e é por isso que conto, para que nunca mais seja esquecido. Minha mãe era uma mulher de pele retinta, vinda de terras que eu só conhecia pelas histórias que ela contava baixinho, com medo de ser ouvida. Falava de rios largos, de dança sob a lua, de um povo livre que não se curvava diante de chicote nenhum. Mas sua voz sempre terminava em silêncio, porque as lágrimas caíam antes que conseguisse terminar. Eu a via trabalhando sem descanso, dobrada sobre o pilão ou na roça, e ainda assim encontrava forças para me embalar quando a lua surgia. Foi ela quem me ensinou a rezar baixinho, pedindo proteção aos ancestrais. Quem me ensinou que mesmo no cativeiro existia algo dentro de nós que nenhum senhor podia aprender. Quando eu tinha cerca de 8 anos, minha mãe foi vendida. Lembro-me do dia em que a arrastaram para longe. Suas mãos estendidas na direção do meu rosto e os gritos que não foram capazes de comover ninguém. Foi como se arrancassem minha alma, e naquele instante aprendi o que era a solidão mais profunda. Nunca mais a vi. Depois que minha mãe se foi, a senzala pareceu ainda mais escura. Fiquei aos cuidados de uma mulher mais velha, a quem chamávamos de tia Joana. Ela tinha rugas profundas, cada uma contando um pedaço da dor que vivera, mas também tinha mãos firmes e uma coragem que não se deixava dobrar. Foi ela quem me ensinou a plantar mandioca, a reconhecer o momento certo de colher o milho e a me proteger dos olhares do feitor. Cresci rápido, porque a vida não me permitiu ser pequeno por muito tempo. Logo, comecei a cortar cana sob o sol que queimava, a pele até sangrar. As mãos se enchiam de bolhas, os pés descalços se feriam nas pedras, mas não havia descanso. Cada fileira de cana derrubada era medida não pela força que tínhamos, mas pela crueldade de quem exigia mais e mais. O corpo doía, mas o coração doía, mas via homens caindo mortos ao meu lado e logo substituídos, como se fossem bois cansados. E todos nós sabíamos que era isso que éramos para os senhores, corpos de trabalho. Sem direito de escolha. Apesar da dor, havia momentos em que a vida se insinuava entre as frestas da senzala, à noite. Quando o silêncio do senhor, adormecido, se espalhava, os tambores escondidos batiam fracos, abafados pela terra, mas fortes dentro do coração. Cantávamos em voz baixa, lembrando da África, mesmo aqueles que nunca a tinham visto. Era como se cada batida fosse um fio que nos ligava aos que tinham ficado para trás. Nessas horas, eu fechava os olhos e me sentia parte de algo maior que o cativeiro. A fé era o que nos mantinha de pé. Alguns rezavam para santos da igreja, outros para orixás. Mas todos pedíamos a mesma coisa: liberdade. Era esse sonho que nos alimentava, mais que a comida escassa do Senhor. Cada noite em que o tambor ecoava era uma prova de que, por mais que tentassem, não haviam matado nossa alma. Foi na juventude que aprendi o que era verdadeiramente o peso do chicote. O feitor, homem cruel, tinha prazer em ver sangue escorrendo pelas costas de quem se atrasava 1 minuto no corte da cana. Lembro-me de um dia em que um velho companheiro caiu de exaustão
e em vez de piedade. Recebeu chibatadas até não se mover mais. Fiquei olhando, impotente, o corpo dele sendo arrastado como se fosse um saco. Vazio. Naquela noite, não consegui dormir. Algo dentro de mim se revolvia. Um desejo de gritar que quase me sufocava. Mas o medo era maior. Sabíamos que qualquer sinal de rebeldia significava castigo ainda pior, às vezes a morte. Carreguei esse fogo dentro de mim por muitos anos, fingindo submissão, mas alimentando em silêncio a certeza de que nenhum homem deveria tratar outro assim. Era como uma chama escondida, pequena, mas que nunca se apagava. O tempo foi passando e eu me tornei homem dentro da senzala, moldado pelo trabalho forçado e pela dor. Os músculos se endureceram, mas o coração continuava carregando cicatrizes invisíveis. Eu já não chorava, como quando criança, mas o silêncio pesado que me acompanhava era ainda mais cruel. Muitas vezes me perguntava se um dia teria o direito de escolher meu próprio caminho, de andar sem medo pelos campos, de olhar para o céu e sentir que o mundo era meu também. Mas cada vez que o feitor aparecia com um chicote enrolado na mão, a realidade me lembrava que a liberdade era apenas um sonho distante. Foi nesse tempo que conheci Rosa, uma moça de olhos brilhantes e sorriso rápido. Ela também havia perdido os pais cedo. E talvez por isso nos entendêssemos sem palavras. À noite, quando todos se deitavam, nós dois dividíamos silêncios que diziam mais que qualquer canto. Foi com ela que aprendi que mesmo no cativeiro, o coração podia florescer. Rosa era uma chama que iluminava minha escuridão. Seu riso, mesmo contido, fazia a senzala parecer menos sombria. Aos poucos, fomos nos aproximando, até que uma noite, debaixo da lua escondida pelas nuvens, nossas mãos se encontraram. Foi um gesto pequeno, mas carregado de significados. Ali, entre o medo e o desejo, nasceu algo que os senhores jamais poderiam controlar: o amor. Esse sentimento era ao mesmo tempo bênção e tormento, pois sabíamos que, se descobertos, o castigo seria cruel. Ainda assim, não conseguimos evitar. Procurávamos qualquer oportunidade para estarmos próximos, fosse dividindo um pedaço de mandioca mal cozida, fosse trocando olhares rápidos durante o corte da cana. Cada momento juntos era roubado. E talvez por isso tivesse tanto valor. Aprendi que o amor, quando proibido, se torna ainda mais forte, porque cresce contra tudo que tenta sufocá-lo. Não demorou para que Rosa engravidasse. A notícia caiu sobre nós como um trovão silencioso. Ao mesmo tempo em que havia alegria, o medo nos consumia. Crianças nascidas na senzala eram vistas como propriedade do Senhor. Mais braços para o trabalho, mais lucro para seus bolsos. Rosa carregava no ventre uma vida que não seria nossa. Mas do cativeiro, lembra-me de acariciar sua barriga às escondidas, prometendo em silêncio que faria de tudo para proteger aquele pequeno ser. Ela sorria, mas seus olhos denunciavam a preocupação. Durante 9 meses, cada dia foi uma mistura de esperança e angústia. Rezávamos baixinho para que aquela criança tivesse destino diferente, que não precisasse sentir o peso do chicote. Quando o parto chegou, na escuridão da senzala, entre mãos cuidadosas das mulheres mais velhas, nasceu nosso filho. Seus primeiros choros ecoaram como um milagre, mas também como uma sentença. Nosso filho se chamava Joaquim, nome escolhido por Rosa em homenagem a um santo da igreja. Para mim, porém, aquele nome carregava o peso da liberdade, como se fosse um sinal de que um dia ele caminharia além das correntes. Joaquim cresceu rápido, cercado de cuidados de todos da senzala, porque cada criança era um pouco filha de todos nós. Eu o observava dar os primeiros passos no terreiro, e em cada gesto dele, sentia uma esperança nova nascer dentro de mim, mas ao mesmo tempo o medo nunca me abandonava. Sabia que, a qualquer momento, o Senhor poderia decidir vendê-lo, assim como fizeram com minha mãe. Essa ameaça pairava sobre nós como uma sombra constante. Muitas vezes sonhei em fugir com Rosa e Joaquim, mas a realidade me lembrava do risco. A mata era densa,
Os capitães do Amato estavam sempre atentos, e a morte era quase certa para quem tentava escapar. A vida seguiu, marcada pela rotina dura da fazenda. Rosa, eu e Joaquim éramos apenas três entre muitos. Mas dentro de mim havia a certeza de que nosso amor nos tornava diferentes. Foi então que um rumor começou a circular entre os cativos. Falava-se de quilombos escondidos na mata, comunidades formadas por aqueles que haviam conseguido escapar do jugo dos senhores. Diziam que lá viviam como homens livres, plantando sua própria comida, rezando e cantando sem medo, criando seus filhos sem o peso do chicote. Cada vez que escutava essas histórias, meu coração se inflamava. A chama que ardia em silêncio dentro de mim começava a ganhar força. Rosa me olhava com receio, sabendo o que se passava na minha mente, mas nunca tentou apagar essa esperança. Pelo contrário, dizia que, se um dia eu decidisse fugir, ela iria comigo, e foi ali que nasceu em mim a certeza de que um dia tentaria romper as correntes, nem que fosse para morrer tentando. O rumor dos quilombos crescia a cada dia. Alguns diziam que eram apenas lendas inventadas para nos dar esperança. Outros juravam ter visto parentes que haviam fugido, viverem livres na mata. Eu não sabia em que acreditar, mas dentro de mim a ideia tomava forma como uma promessa impossível de ignorar. Passava noites em claro, olhando para Rosa e Joaquim dormindo e imaginando se teria coragem de levá-los comigo. O medo me consumia, mas a lembrança do chicote, das humilhações e da morte de tantos companheiros me fazia pensar que talvez o risco fosse melhor que a certeza da escravidão. Foi nessa época que conheci Antônio, um negro forte, de olhos firmes e fala baixa. Ele já havia tentado fugir uma vez, fora pego e castigado, mas sobrevivera. Em sua voz havia uma firmeza que me inspirava. Aos poucos, fui me aproximando dele, e nossa amizade se tornou uma chama alimentada pelo desejo de liberdade. Antônio falava pouco, mas cada palavra sua era como um golpe certeiro. Dizia que ninguém nascia para viver debaixo de era corrente, que nossos corpos podiam ser açoitados, mas nossa alma era livre. Ele conhecia trilhas da mata, caminhos usados por caçadores e até mesmo por fugitivos. Contava que, se soubéssemos o momento certo, poderíamos desaparecer sem deixar rastros. Eu o ouvia com atenção, e cada detalhe que ele me passava era guardado como um tesouro. Mas havia sempre o mesmo dilema. E, se fôssemos pegos, eu não pensava em mim, mas em Rosa e Joaquim. Ver minha família sofrer, por causa da minha ousadia, era um fardo que me impedia de dar o primeiro passo. Ainda assim, comecei a treinar meus olhos para a noite, a escutar os sons da mata, a imaginar caminhos possíveis. Era como se minha mente já tivesse fugido, mesmo que meus pés ainda estivessem presos à terra da senzala. Enquanto isso, a vida na fazenda continuava dura e implacável. O senhor exigia cada vez mais, e o feitor não poupava chicotadas. Muitos caíam exaustos, e as covas atrás da senzala se enchiam rapidamente. Era como se a morte fosse parte da rotina, tão comum quanto o nascer do sol. Rosa percebia minha inquietação. Muitas vezes me olhava em silêncio, como se lesse meus pensamentos, e segurava minha mão com força, tentando me prender ao presente. Mas eu já estava dividido. Parte de mim vivia no terreiro da senzala, e a outra parte sonhava com a liberdade, que nunca conheci. Joaquim, agora com 3 anos, corria descalço pelo barro, rindo com os outros meninos. Seu sorriso era o que me mantinha de pé. Cada vez que o via, eu me prometia que não deixaria que ele crescesse sob as mesmas correntes que me aprisionavam. Foi então que o destino trouxe a oportunidade. Uma noite, durante uma festa na casa a grande. O senhor e seus convidados se embriagaram. O feitor também se descuidou e a vigilância ficou menos atenta. Antônio me procurou na escuridão da senzala e sussurrou que era a hora. O coração me disparou. E, por alguns instantes, pensei em recusar, mas olhei para Rosa, para Joaquim.
adormecido em seus braços. E soube que não poderia esperar mais. Despertamos Rosa devagar, e ela, mesmo com medo, aceitou. Era como se já estivesse preparada. Juntos, nos unimos a Antônio e mais 2 homens. Sem barulho, saímos pelos fundos, atravessando o campo em direção à mata. Cada passo parecia um trovão no silêncio da noite. Cada galho quebrado soava como uma denúncia. Mas continuamos, guiados apenas pela lua e pela coragem que, finalmente, superava o medo. A mata nos recebeu com seu abraço denso e escuro, o cheiro úmido da terra. O canto dos grilos e o bater das asas dos morcegos nos cercavam, mas para mim eram sons de liberdade. Caminhávamos rápido, com Joaquim dormindo no colo de Rosa, enquanto Antônio seguia à frente, abrindo caminho entre os arbustos. A cada ruído distante, congelávamos de medo, imaginando que os capitães, Adô, Amato, estivessem nos caçando. O coração parecia querer saltar do peito, mas não havia volta. Eu sabia que, se fôssemos pegos, a punição seria brutal, talvez a morte. Ainda assim, a esperança de uma vida livre nos empurrava adiante. Andamos a noite inteira, sem descanso, até que a primeira luz do dia pintou o céu. Escondemo-nos em uma gruta, exaustos, e ali adormecemos por algumas horas. Pela primeira vez, senti que a liberdade estava ao alcance das mãos, mesmo que fosse apenas por um instante. Quando acordei dentro da gruta, o corpo ainda doía do caminho, mas a sensação de estar longe da fazenda me enchia de uma força nova. Rosa mantinha Joaquim no colo, tentando abafar seu choro para que não fosse ouvido. Antônio se levantou primeiro, atento a cada som da mata. Ele nos explicou que não poderíamos seguir durante o dia, pois os capitães, Adô Amato, estavam sempre à espreita, com cães treinados para caçar, como se fôssemos bichos. Desde o Gumirata e Então, durante as horas de sol, ficávamos escondidos e à noite retomávamos o caminho. Era uma vida de silêncio e paciência, de passos medidos e respiração contida. Mas cada metro percorrido era também um pedaço de corrente rompida. O medo era grande, mas a esperança era maior. Rosa me olhava com um brilho nos olhos que eu nunca tinha visto antes, como se dissesse que, mesmo no perigo, estávamos vivendo algo maior do que qualquer coisa que já havíamos experimentado. As noites na mata eram cheias de perigos. O som dos animais selvagens fazia Joaquim se encolher, e Rosa tentava acalmá-lo com cantigas suaves, como aquelas que minha mãe me ensinara. Antônio guiava com firmeza, sempre atento às marcas na terra e às estrelas no céu. Eu o admirava, porque parecia carregar, dentro de si, a certeza de que chegaríamos a algum lugar seguro. Certa vez, ouvimos ao longe o latido de cães e o barulho de cascos. O coração gelou em meu peito, e todos nos deitamos no chão, tentando nos esconder sob as folhas secas. Os sons se aproximaram e depois se afastaram. Mas nunca esquecerei o gosto amargo do medo naquela noite. A cada passo, tínhamos consciência de que a liberdade custava caro e que qualquer descuido poderia ser pago com a vida. Ainda assim, ninguém pensava em voltar atrás. Depois de dias fugindo, encontramos sinais de outros como nós, pegadas recentes, restos de fogueira, pedaços de alimentos deixados às pressas. Antônio sorriu, dizendo que era prova de que estávamos próximos de um quilombo. A notícia trouxe nova energia aos nossos corpos cansados. Continuamos a caminhada, atravessando rios gelados e subindo colinas íngremes, sempre com o coração pulsando forte. Joaquim já não chorava tanto.
como se também entendesse que o silêncio era nossa única proteção. Em certo ponto, paramos para descansar e Rosa encostou a cabeça em meu ombro. Senti o peso de sua confiança, e dentro de mim cresceu uma certeza. Eu faria qualquer coisa para que ela e nosso filho vivessem em liberdade. Não havia mais volta, nem medo que pudesse nos deter. A liberdade já estava dentro de nós, mesmo que o mundo ainda não a tivesse reconhecido. Foi então que, numa noite silenciosa, avistamos luzes distantes no meio da mata. Antônio parou, levantou o braço e disse que havíamos chegado. Aproximamo-nos devagar. E logo surgiram silhuetas de homens e mulheres, armados com lanças, facões e arcos. Seus olhos desconfiados nos examinaram, mas quando Antônio pronunciou algumas palavras que pareciam senha, seus rostos se suavizaram. Havíamos encontrado o quilombo, fomos recebidos com cautela, mas também com compaixão. Rosa chorava baixinho, apertando Joaquim contra o peito. Pela primeira vez, pisamos em terra, onde não havia feitor, nem senhor, nem chicote. O ar parecia diferente, mais leve, mais humano. Naquela noite, dormimos em segurança, cercados por irmãos que, como nós, haviam desafiado as correntes. O quilombo era mais do que eu poderia imaginar. Casas simples, de barro e palha se espalhavam pela clareira. Hortas cresciam com fartura, e o som de tambores ecoava livre, sem medo de ser silenciado. Ali, cada homem, mulher e criança tinha seu lugar e todos se ajudavam. Era como uma nova família formada pela dor, mas também pela coragem. Antônio nos explicou que o quilombo era constantemente atacado, mas sempre resistia, porque a união era mais forte que qualquer corrente. Senti que finalmente, Joaquim teria a chance de crescer sem o peso do cativeiro. Rosa sorria como nunca, e eu mesmo me vi rindo, algo que havia esquecido. Como era, naquele lugar, aprendi que a liberdade não era apenas a ausência de correntes, mas a possibilidade de sonhar, de amar, sem medo, de viver como ser humano. Pela primeira vez na vida, me senti inteiro. No quilombo, cada amanhecer era uma vitória. Acordávamos ao som dos pássaros e não dos gritos do feitor. O trabalho continuava duro, porque era preciso plantar, colher, caçar e vigiar. Mas havia dignidade em cada tarefa. Eu sentia orgulho de usar minhas mãos, não mais para enriquecer o Senhor, mas para sustentar minha família e meus irmãos. Joaquim corria livre pelos campos, aprendendo com os mais velhos a usar o arco e a pescar nos riachos. Rosa ajudava as mulheres no preparo da comida e nas rezas que misturavam fé africana e fé cristã, como uma ponte entre dois mundos. Ali, cada canto era uma lembrança da África que nossos antepassados tinham perdido. Eu escutava e sentia que, mesmo sem nunca ter pisado naquela terra distante, ela também corria em minhas veias. Pela primeira vez, eu não era apenas um escravizado, eu era homem. Mas a vida no quilombo não era apenas alegria. A ameaça dos capitães, a do amato e dos soldados estava sempre presente. De tempos em tempos, chegavam notícias de ataques a outros quilombos, com sangue e destruição. Por isso, vivíamos atentos, treinando para a defesa e aprendendo a lutar. Antônio, que já era experiente, nos ensinava a manejar facões e a usar a mata como aliada. Eu nunca tinha empunhado uma arma, mas quando senti o peso de uma lança nas mãos, percebi que estava disposto a tudo para defender o que conquistamos. Rosa, embora temerosa, aceitava essa realidade, pois sabia que a liberdade exigia coragem. Muitas vezes, ao deitar, eu a ouvia chorar baixinho, com medo de perder a mim ou a Joaquim. E era nesses momentos que eu prometi em silêncio que jamais deixaria que nos levassem de volta ao cativeiro. O tempo foi passando e Joaquim crescia forte. Eu via nele um reflexo do que eu poderia ter sido se tivesse nascido livre. Sua curiosidade não conhecia limites, e seus olhos brilhavam ao ouvir as histórias dos mais velhos. À noite, sentávamos ao redor da fogueira,
e os anciãos contavam sobre reis e rainhas africanos, sobre povos guerreiros e sobre a dignidade que nos foi roubada. Joaquim ouvia com atenção e depois me dizia que queria ser, como eles, um homem que lutava por seu povo. Cada palavra dele era como um bálsamo em minhas feridas. Eu percebia que, apesar de tudo, havia futuro para nós. O Quilombo não era apenas um refúgio, era a semente de um mundo novo, onde nossos filhos poderiam crescer sem correntes nos pulsos e sem medo no coração. Mas a paz nunca durava muito. Certa madrugada, o silêncio da mata foi quebrado pelo som de cães e passos apressados. Alguém havia denunciado o quilombo. O alarme soou e todos se armaram como podiam. O coração disparava em meu peito, mas não havia tempo para o medo. Eu agarrei uma lança. Enquanto Rosa corria para esconder Joaquim com as outras crianças em um refúgio seguro. Os gritos ecoaram, e logo o fogo começou a se espalhar entre as casas de palha. Os capitães do Amato avançaram com violência, mas nós resistimos. A luta foi feroz, homens e mulheres lutando lado a lado, defendendo cada palmo de terra conquistada. Eu via companheiros caírem, mas também via a coragem se multiplicar em cada golpe desferido. Ali não havia mais cativos, havia guerreiros. A batalha foi longa e sangrenta. O cheiro de fumaça e pólvora misturava-se ao suor e ao sangue. Eu lutava com todas as forças, lembrando do peso do chicote em minhas costas e do choro de minha mãe, no dia em que foi levada. Cada golpe era uma vingança silenciosa contra anos de humilhação. Em meio ao caos, encontrei Antônio, que lutava como um leão, defendendo os mais fracos. Ele me olhou e gritou para que eu nunca desistisse, mesmo que ele não sobrevivesse. Aquela foi a última vez que vi seu rosto, quando o dia clareou. O ataque havia sido contido, mas o preço foi alto. Muitos tombaram, e Antônio estava entre eles. Rosa me abraçou com força, e Joaquim, escondido, chorava sem entender. A dor da perda era imensa, mas a chama da resistência permanecia. Se queriam nos destruir, descobriram que estávamos dispostos a morrer pela liberdade. Depois do ataque, o quilombo parecia ferido, mas não derrotado. As casas destruídas foram reconstruídas com a força coletiva, e os cantos voltaram a ecoar, ainda que misturados com luto. Antônio se tornou nome de respeito entre nós, lembrado como guerreiro e mártir. Joaquim, mesmo criança, perguntava por ele, e eu lhe dizia que os que morrem pela liberdade nunca desaparecem, pois vivem na memória dos que seguem lutando. Rosa, apesar do medo, mantinha-se firme. Eu a via, muitas vezes, caminhando entre os escombros com Joaquim pela mão, e sentia um orgulho imenso daquela mulher que enfrentava o impossível ao meu lado. O ataque, em vez de nos enfraquecer, fortaleceu nossa união. Éramos sobreviventes. E isso nos tornava mais fortes que qualquer corrente. Com o tempo, aprendi que o quilombo não era apenas refúgio, mas também escola de vida. Lá, conheci a verdadeira solidariedade, onde ninguém passava fome sozinho, ninguém sofria isolado. Cada nascimento era celebrado, cada morte era chorada por todos. Joaquim crescia nesse ambiente de partilha, aprendendo desde cedo que a liberdade não é dádiva, mas conquista diária. Eu o via correr pelos campos, com os pés descalços tocando a terra livre, e pensava que se minha vida tivesse algum sentido, era dar a ele esse futuro. Rosa dizia que o sorriso dele era a prova de que nossa fuga valera a pena, mesmo com todas as dores. E eu sabia que ela tinha razão. Mas os ataques não cessavam. De tempos em tempos, éramos obrigados a enfrentar novas investidas de capitães do Amato. Eu já não era apenas trabalhador, me tornei guerreiro, caçador e protetor. Cada vez que empunhava uma arma, lembrava dos que tombaram antes de mim, e sentia que lutava também por eles. A vida no quilombo exigia coragem constante. Sabíamos que a liberdade não era segura, que poderia ser arrancada de nós a qualquer momento, mas ainda assim era melhor do que viver ajoelhado. Rosa muitas vezes dizia que preferia morrer ali,
ao meu lado do que voltar para o cativeiro. E eu também. Nosso amor havia se tornado resistência. Nosso filho era a prova viva de que, apesar de toda a opressão, a vida floresce. O dia, enquanto caminhava com Joaquim pela beira do rio, ele me perguntou o que era ser livre. Fiquei em silêncio por alguns instantes, tentando encontrar palavras. Depois, disse que ser livre era poder escolher. Era poder dizer não. Era não ter medo de olhar nos olhos de outro homem. Ele me olhou sério e respondeu que queria ser livre. Para sempre. Aquelas palavras ficaram gravadas em mim como promessa. Decidi que, acontecesse o que acontecesse, faria de tudo para garantir que Joaquim não conhecesse o peso do cativeiro. Não havia mais espaço para dúvidas. Se fosse preciso derramar meu sangue, que fosse. O importante era que ele crescesse com a certeza de que a vida dele pertencia somente a ele. Os anos se passaram, e Joaquim cresceu forte e corajoso, filho do quilombo e da resistência. Eu e Rosa envelhecemos ao seu lado, com as marcas da luta gravadas no corpo, mas com a dignidade intacta. Vi muitos chegarem e partirem, vi crianças nascerem e se tornarem guerreiros. Vi mulheres se erguerem com a força de verdadeiras rainhas. A vida no quilombo era dura, mas era vida. Hoje, quando olho para trás, percebo que a corrente que me prendeu na infância não conseguiu me matar por dentro. Carrego cicatrizes. Sim, mas também carrego a certeza de que lutei. E se minha voz hoje ecoa, é para que ninguém esqueça o preço que pagamos pela liberdade, que minha história sirva de memória e aviso. Nenhum homem tem o direito de prender outro. Os anos do quilombo me ensinaram que a liberdade não é um destino final, mas um caminho cheio de batalhas. Mesmo envelhecendo, eu nunca deixei de treinar, de vigiar a mata, de ensinar aos mais jovens a importância de resistir. Joaquim já era quase um homem alto, de olhar firme, e muitas vezes me surpreendia com a coragem que mostrava. Ele não conheceu o cativeiro como eu conheci, mas carregava em si a memória do que eu contei e do que Rosa guardava em silêncio. Às vezes, ouvia sentado perto dos mais velhos, ouvindo histórias da África, perguntando sobre reis e guerreiros. Eu percebia que ele queria ser parte de algo maior, não apenas viver em liberdade, mas lutar por ela. E isso me enchia de orgulho, porque significava que a chama não morreria comigo. Houve um dia em que Joaquim veio até mim e disse que queria sair para ajudar outros escravizados a fugirem. Meu coração se apertou, dividido entre o medo e o orgulho. Eu sabia dos riscos. Sabia que a mata podia engolir quem não estivesse preparado, que os capitães Adoamato eram impiedosos. Mas também sabia que não podia prendê-lo pelo mesmo medo que me dominou no passado. Respirei fundo e disse a ele que, se realmente fosse, deveria levar consigo não apenas a coragem, mas também a sabedoria de proteger a vida antes de qualquer vitória. Rosa chorou ao ouvir sua decisão, mas também sorriu. Ela sabia, como eu, que o destino de Joaquim era maior que o nosso. Ele não era apenas nosso filho, era filho da liberdade. Joaquim partiu em noites escuras, junto de outros jovens do quilombo, e muitas vezes voltou trazendo famílias inteiras que haviam escapado da fazenda. Cada retorno dele era recebido como festa, porque significava que mais correntes haviam sido quebradas. Eu o observava, em silêncio, com lágrimas nos olhos, vendo nele a realização de tudo o que sonhei. Rosa dizia que nossa vida havia valido a pena, porque nosso filho se tornara aquilo que sempre desejamos ser, livre e corajoso. O quilombo crescia com cada chegada, e com isso, crescia também a força da resistência. Joaquim já não era apenas meu filho, era líder entre os jovens, exemplo de bravura e esperança. Com o tempo, meu corpo foi se tornando pesado, as marcas da idade e das lutas me cobrando preço. Já não tinha a mesma força de antes, mas meu espírito permanecia erguido. Muitas noites, sentado ao redor da fogueira, eu contava minha história para os mais novos, lembrando a todos que a liberdade é um direito sagrado. Contava sobre minha mãe, arrancada de mim quando criança,
sobre Rosa, minha companheira de todas as dores e alegrias, sobre Antônio, que deu a vida pela causa, e contava, acima de tudo, sobre a coragem de não aceitar as correntes como destino. Cada palavra minha era como um testemunho, porque sabia que minha voz, um dia, também se calaria, mas queria que permanecesse ecoando nos corações daqueles que viriam depois. Hoje, já velho, sentado à beira da mata, vejo Joaquim liderando o quilombo com a mesma firmeza que Antônio um dia mostrou. Rosa, ao meu lado, segura minha mão, e juntos assistimos ao futuro que a ajudamos a plantar. Sei que minha vida foi marcada pela dor da escravidão, mas também pela vitória da resistência. Não conquistei todas as terras que sonhei, nem derrubei todos os senhores que me oprimiram, mas consegui dar ao meu filho a vida que me foi negada. Isso, para mim, é liberdade. Ao contar minha história, deixo aqui um apelo que nunca se esqueçam do que vivemos, que a memória dos que sofreram e lutaram continue viva, porque só assim, lembrando das correntes que um dia nos aprisionaram, poderemos garantir que nunca mais elas sejam forjadas para nenhum ser humano. Correntes, cero poderemos cararaneiros, tarara, corei, tarai, arara, bareta!